Lucas capítulo 7, versículo 36. Eu quero convidar a igreja para fazermos essa leitura. E eu quero que você leia esse texto. Eu quero que você pronuncie cada palavra. Eu quero que você se envolva com essa palavra. Vamos, 1, 2, 3. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora, que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos de sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falara consigo, dizendo: se esse homem fosse profeta, saberia quem é e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois ela é pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com as suas lágrimas os regou com os seus cabelos e os enxugou. Não me deste ósculo, ela porém desde que entrou não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Pai querido, eu creio que tu estás mais uma vez sobre nossas vidas. Tu és a razão, tu és o sentido, tu és, ó Deus, o agente causador da presença de cada pessoa aqui hoje. Ó Deus, torna esta noite de tal relevância. Ó Deus, que seja um marco na minha vida e na vida de cada um que aqui está. Ó Deus, e através dessa transmissão, que essa seja uma noite, Deus, de um começo novo. Que essa seja a noite, Deus, de um início de algo totalmente especial. Ó Deus, marca nossas vidas, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar. Esse texto narra um jantar que Jesus foi convidado. Eu quero fazer um pedido a você para que você não feche a tua Bíblia, porque esse texto, ele na verdade, ele é muito mais que um jantar. Eu talvez tivesse a ousadia de dizer, a ousadia de falar, que esse texto talvez seja um dos textos mais tristes envolvendo o comportamento humano. É um texto
profundamente triste. E você vai entender a dimensão da tristeza desse texto daqui a pouco. Esse texto é de um peso, eu diria que no nível máximo de sua grandeza de ordem. O texto começa de maneira muito bela, muito bonita, no versículo 36. Ele começa de maneira muito lúdica, muito feliz, algo muito especial. É um texto único na Bíblia. Não há outro em 3 anos do ministério de Jesus. Nós vamos encontrar Jesus sendo convidado a um casamento. Maria foi convidada e ele foi junto. Mas um texto em que Jesus atende um convite para jantar, para comer, é um caso único. Nós lemos e sabemos que Mateus, quando do seu chamado, também ofereceu, juntamente com os seus colegas de corporação, cobradores de impostos. Mas esse texto tem características únicas. Primeiro porque esse fariseu aqui não foi levantado como um apóstolo, como um discípulo. Ele era um fariseu. Ele representava a religião, a fé, a comunidade religiosa que imperava naquele tempo. Ele é um representante daí. E o texto diz que esse moço, esse cidadão, esse senhor, chamado Simão, ele convidou Jesus. Preste atenção nisso. O texto diz que ele preparou um banquete muito grande para Jesus. Ora, convidar Jesus para jantar, isso não é algo que acontece de surpresa. Isso pré-estabelece uma preparação. Esse homem, ele preparou, ele pensou, por exemplo, no cardápio. Ele pensou no espaço físico, na decoração. Ele pensou na quantidade de convidados. Com quantos Jesus andam? Ele é acompanhado por quantos? Então tudo isso foi devidamente planejado. Não foi algo meio de surpresa, meio no supapo. Não. O texto diz que ele convidou, um dos fariseus convidou para comer com ele. Então ele pense na entrada, no prato principal, ele pensou na sobremesa, ele pensou na bebida que vai se beber ali. Ele pensou nas toalhas, ele pensou nas louças que seriam usadas, ele pensou em muita coisa. Ele pensou na limpeza do local aonde iria receber Jesus. Ele fez a preparação e disse: olha, eu vou convidá-lo, então tudo esteja devidamente preparado. E foi isso que aconteceu. O jantar começa. O texto diz que Jesus então, ele atende o convite. E entrando em casa do fariseu, ele não alugou uma lanchonete ou uma pensão, ele fez na casa dele. Então ele pensou no melhor. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. A cultura daquela época, nesse tempo, eram mesas baixas, e as pessoas, ao sentar, elas colocavam os seus pés em direção oposta à mesa. Era como que se desbruçando. Então era mais ou menos alguma coisa mais ou menos assim. Sentava-se com os pés assim e desbruçava-se sobre a mesa para comer, para ter aquela refeição. Era exatamente assim que ele estava, que Jesus estava. Aliás, Jesus e todos os demais, eles estão assim. Versículo 37. Eis que uma mulher pecadora que havia naquela cidade. A notícia correu. A notícia espalhou. Os Facebook, Instagram, correu. Jesus está num banquete, num jantar na casa de Simão. A notícia correu. E Lucas diz que uma mulher pecadora que havia naquela cidade. Mulher pecadora é um eufemismo.
Mulher pecadora é uma maneira gentil de dizer que ela era uma moça, uma senhora que ganhava dinheiro com o seu corpo. Ela se prostituía. Uma mulher não idônea, inidônea, uma mulher pecadora. Ela soube que Jesus estava à mesa em casa do fariseu. Ela sabe disso e ela então toma uma atitude. Ela vai na casa dela e ela pega um vaso de alabastro com bálsamo, um perfume caro, um vaso especial, uma pedra especial daquela região, um nardo, um perfume especial. E ela pega aquele vaso e vai rua fora, e diz o texto que, estando por detrás, aos seus pés, ela chega ali naquele espaço onde está Jesus. Já fiz aqui como é que ele estava, os pés para trás. Então ela chega por detrás, ela não está ali para comer, ela não foi filar a boia, ela não foi fazer uma boquinha, ela não foi comer ali nada, ela não está interessada no cardápio daquele jantar. É noite, a iluminação não é tão clara como essa, então ela se apropria disso. Então ela vem por detrás com aquele vaso de alabastro, e diz o texto assim: ela se coloca no chão, aos seus pés, e a primeira informação de Lucas é esta: chorando. Ela chora, ela não fala, ela chora, e ela chora copiosamente. E o texto diz que quando ela está chorando, é um choro tão intenso, que o choro, ele começou a regar os pés de Jesus com lágrimas. Ela chora copiosamente, os pés dele estão sendo agora molhados pelas lágrimas. Ela não estava preparada, a única coisa que ela tinha era um vaso de alabastro. Ela não estava na casa dela, ela não tinha uma toalha, ela não tinha um pano. Então quando ela percebe que os pés dele estão completamente molhados, ela solta os cabelos, e ela começa com os seus cabelos fazer deles uma toalha. E com os cabelos ela começa a limpar os pés empoeirados de Jesus. Chorando, e com o cabelo ela vai tirando toda aquela umidade, aquele molhado das lágrimas. E ela vai limpando os pés dele com os cabelos. E no ato seguinte, ela começa a beijar os pés de Jesus. Ela começa a oscular os pés. Não é uma sensualidade, não é uma atitude carnal, é uma atitude que está completamente envolvida com o mais profundo quebrantamento. Ela está completamente quebrantada naquele momento. O texto diz que quando ela acaba de limpar, lavar os pés dele, enxugar os pés com seus cabelos, ela beija bastante aqueles pés. Então diz o texto que ela pega aquele vaso de alabastro. Cadê o 38? Pulou? Ela pega o vaso de alabastro e começa a derramar. Retroceda, cadê? Quem está no computador tem que estar literalmente em sintonia comigo. Volta o versículo. Beijava-lhe os pés, e agora ela começa a derramar o bálsamo, a ungir os pés de Jesus com aquele perfume. Eu disse para você que esse texto é um texto triste. O texto diz que quando ela começa a fazer isso, o próximo versículo vai trazer para nós uma informação assustadora. Mas, ao ver isso, o fariseu, observe a maneira sutil do historiador Lucas. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara, falara consigo. O fariseu Simão, ele não faz um único comentário, ele apenas pensa no coração, ele apenas conjectura no coração, ele não fala nada, ele pensa.
imensa. Ele preparou um jantar, mandou preparar as entradas, o prato principal, a sobremesa, a bebida, a toalha, as louças, o espaço, a limpeza, os servos, tudo ele tinha feito. Foi dele a iniciativa de convidar Jesus. Não estava no programa, não estava no tema da noite, que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, uma mulher conhecida, alguém que se prostituía, iria aparecer naquele jantar. Aquilo não era tema da noite, aquilo não estava no programa. Talvez na cabeça de Simão, talvez ele deve ter pensado assim: depois do jantar, eu vou aproveitar para fazer muitas perguntas para ele. Depois do jantar, eu vou aproveitar para interrogar bastante a ele, para discutir esses temas conflitantes que ele está colocando aí. Eu vou entrevistar ele, eu vou futucá-lo bastante com muitas perguntas. Depois do jantar, a gente vai ter uma boa noite de prosa aí. Não estava no programa aquela mulher. Ela não era ali, ela não foi convidada, não era ela. Ela não podia estar ali. Mas agora ela está ali. Agora ela entrou ali e ela foi exatamente para o convidado especial que é Jesus. Se ela tivesse tocado em alguma outra pessoa, a gente deixaria passar, a gente esqueceria. É uma samambaia que está aqui. Mas ela foi em Jesus. Ela está nele, no convidado, no personagem principal da noite. É nele, ela está roubando a cena. O fariseu que convidou, ele está pensando, falava consigo: ninguém sabe. Ela não sabe, os servos não sabem, os convidados não sabem, ninguém sabe o que ele está pensando. Mas ele está pensando. E Lucas fotografa o pensamento dele para nós. Lucas extrai o pensamento dele para nós. O fariseu convidara, falava consigo, dizendo. Que coisa interessante. Lucas dá voz ao pensamento, do virtual para o real, para o concreto. Lucas aperta a tecla print, imprime o pensamento, a abstração do coração daquele homem. E quando imprime, a folha que sai assim: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois ela é o quê? Pecadora. A folha impressa sai da impressora, diretamente o Wi-Fi de Deus. Uau! O coração dele foi impresso. Uau! E quando o coração dele foi impresso, versículo 40 diz assim: e respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Simão, gentil, educado, cavalheiro, ele responde com muita fidalguia. Respondeu ele: dize-a, mestre, dize-a. Talvez no coração de Simão diria assim, pensou assim: Simão, que assado gostoso, que carneirinho é esse, que tempero é esse? Simão, como é que você fez essa salada? Dize-a, mestre, dize-a. O paladar te agradou, o tempero te agradou, a noite te agradou, o suco te agradou, a bebida te agradou. Dize-a, mestre, dize-a, dize-a.
Dize-a. Te agradou a iniciativa? Dize-a. Versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores. Uau! Pensei que fosse tratar do cardápio, do menu. Tu tem uma coisa para me dizer, e a coisa que tu tens para me dizer não tem nenhuma relação com o que nós estamos jantando? Com o cardápio da noite? Não tem. Ou tem? Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. O outro, 50 denários. Não tendo eles com que pagar. O que devia 500 está falido. O que devia 50 está falido. Ambos estão insolventes. Eles não têm como pagar. Estão falidos. Insolventes. Não tem mais. Aí, aquele que é detentor da dívida perdoou a ambos. Quem deve muito não pode pagar. Quem deve pouco não pode pagar. O credor perdoou a quem deve muito e perdoou a quem deve pouco. E o cardápio, Jesus? Simão, qual deles, qual dos devedores vai amar mais ao credor que liberou o perdão? Simão é um cavalheiro, um gentleman. Simão é um bom homem, não deixa de ser. Simão é sensato. Simão tem bom senso. Simão responde: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Eu deduzo, por uma absoluta justiça, que vai amar mais quem mais foi perdoado. A resposta de Simão agradou ao convidado. E Jesus disse: Simão, é isso aí. Você é um cara legal. Você julgou bem. Parabéns, Simão. Parabéns. Você julgou bem. Parabéns. Versículo 44. Jesus está sentado à mesa com os pés para trás. Simão está aqui ao seu lado. O diálogo está aqui nesse ponto. Pastor Alex, senta aqui na minha frente. Senta como eu estou sentando. Consegue fazer? Consegue não? Não, você tem que olhar para mim. Assim. A mulher está aqui nessa posição. Ele está vendo. Jesus está sentindo. A mulher está aqui. Ele está vendo. Ele está conjecturando aqui no coração. Ele esqueceu que esse espaço, ele tem um Wi-Fi divino. E o rastreador divino decodificou o coração dele. Subiu, entrou na impressora, imprimiu e desceu. Jesus está aqui na mesa. E ele conversou bem, respondeu bem. Senhor, eu acho que vai amar mais quem foi mais perdoado. Bom garoto, você é um bom rapaz, você é inteligente. Aí Jesus para agora e diz assim, e voltando-se para a mulher, aí Jesus fala assim, ó, olha para ela, Simão, tu está vendo essa senhora aqui? Eu sei que você está vendo, desde que ela entrou tu está vendo. Simão, eu vou dizer para você algumas coisas. Aí ele começa, obrigado Simão. Vês tu essa mulher? Escute isso. Entrei, agora eu quero ver a tua voz. Entrei em tua casa. Casa de quem? Simão. E não me deste água para os pés. Mas esta mulher, desde que entrou, ela não cessa de com lágrimas regar os meus pés, e com os cabelos enxugou os pés. Vamos? Não me deste ósculo. Sabe o que é ósculo? Aquela gentileza, aquele
aquele beijo facial. Tu não me deste ósculo. Ela, porém, ósculo na face. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Naquele tempo não tinha sapato, não tinha meia. Era uma tira de couro amarrada com cintas de couro pelos pés. Não tem asfalto. Era um lugar bastante poeirento. Era comum recepcionar alguém com ósculo, era honra, e com água para lavar os pés, e com um bálsamo, um perfume, para minimizar a sudorese, o suor. Era um perfume. Ela não tem cessado de beijar os pés. Vamos? Por isso te digo, perdoado lhe são os seus pecados, porque são muitos, porque ela o quê? Muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco o quê? Pouco ama. Esse texto é um texto triste. Esse texto é um texto triste, porque nessa noite, nesse jantar, haviam 3 personagens. O Deus que se fez carne está entre nós, na pessoa de Jesus. Havia à direita um fariseu aprisionado por um pecado. Havia à esquerda uma mulher aprisionada por um outro pecado. Qual era o pecado da mulher? Qual era o pecado da mulher? Era uma mulher o quê? Eu não ouvi. É uma mulher o quê? Prostituta. A prostituição é um pecado cibernético ou um pecado carnal? Aquela mulher representa o ser humano aprisionado pelo pecado da carne, da volúpia, do pecado, da orgia, da sensualidade, da carne. Era uma prostituta. O fariseu, representando a pureza da religião, era aprisionado por um pecado do espírito. Qual era o nome do pecado do fariseu? Orgulho. O fariseu, ele olhava para aquela mulher e dizia: ela é pecadora, é prostituta. Eu sou um bom homem, eu gosto de Jesus, eu convido ele para minha casa. Sabe quando nós nos tornamos melhores? Tortamente ou falsamente ou tolamente, é quando nós olhamos para alguém e dizemos assim: ele peca mais do que eu. Ele fala palavrão, eu não falo. Ele bebe, eu não bebo. Ele tem amante, eu não tenho. Ele se prostitui e eu não. Ele é mais pecador do que eu. Esse texto, ele é triste, porque esse texto, de maneira emblemática, ele mostra que é muito mais fácil romper o pecado da carne que romper o pecado do orgulho. O céu vai estar repleto de ex-prostitutas. O céu vai estar repleto de ex-marginais, traficantes, assaltantes. O céu vai estar repleto de ex-homossexuais, pederastas. O céu vai estar cheio de ex.
Mas sabe, irmãos, uma quantidade muito grande de presos pelo orgulho não vai conseguir passar por aquela porta. Esse texto é triste, porque Jesus libera uma palavra para aquela mulher. Ele diz, versículo 48, vamos agora, sobe 40. E disse a ela, eu quero ouvir a tua voz, diga comigo assim, e disse a ela, lê para mim. E disse a ela, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Versículo 49. Mas os que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Versículo 50. Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé, o quê? Que mais? Vai-te em paz. Diga assim, e a noite termina assim. Diga jantar, cardápio, decoração, a manchete do jornal do outro dia não foi quem assinou o jantar, qual foi o chefe, ou não foi o cardápio daquele jantar. A notícia do outro dia foi que a pecadora entrou pecadora e saiu transformada. Essa tarde eu disse, Deus, como romper essa barreira desse principado chamado orgulho? Como romper essa barreira desse demônio, dessa entidade chamada orgulho? Simão é um cara bom, Simão é um cara legal, Simão tem uma ideia brilhante, convidar Jesus, ele ia entrar para a história. Convidei Jesus e ele foi lá em casa. Simão é um cara que julga corretamente. Simão é um cara que tem tudo para dar certo. Simão precisa, e somente ele pode, abrir a fechadura pelo lado de dentro e deixar Jesus entrar com o coração quebrantado. Ele podia ter, Senhor Jesus, ela tem toda a razão, realmente eu não te dei ósculo, realmente eu não lavei teus pés, realmente eu não te dei perfume, realmente eu não te reverenciei, realmente eu não me prostrei, realmente eu não chorei, realmente eu não fiz. Ela está certa. Senhor, sobrou alguma coisa para mim? Essa foi a colocação de Esaú quando descobre que a bênção foi entregue para Jacó. Diz, pai, sobrou pelo menos uma bencinha para mim, apenas uma, apenas uma. Eu fico pensando, irmãos, a quantidade de pessoas que transitam nas igrejas evangélicas, a quantidade de pessoas que transitam no mundo cristão, chamado cristão, a quantidade de pessoas boas, filantropas, pessoas que ajudam, que cooperam, mas que não conseguem romper esse bloqueio diabólico de pecador. Jesus, naquele dia, ele aceita aquele convite pela presciência dele. Ele é um Deus onisciente, então ele aceitou esse, é agora, eu tenho um cara que se acha o cara, e eu vou ter aqui alguém que vai roubar a cena, uma
prostituta. Ela vai roubar a cena. E sabe, eu vou me permitir que ela me sirva com adoração. Eu vou me permitir que ela se quebrante aos meus pés, chore aos meus pés, que ela me unja. Eu vou me permitir isso, porque eu sei que isso vai provocar dentro dele um conflito. Mas eu estou aqui para abençoar ele também. Aí quando isso estiver acontecendo, eu vou dizer: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu vou te contar uma parábola, eu vou te contar uma mensagem, eu vou te contar uma palavra para você, para ver se a ficha cai para você. Simão, deixa eu te contar uma coisa. Olha a mensagem que ele contou. Um homem devia 500, o outro devia 50. Sabe o que ele está dizendo? Simão, você deve 50 só. É uma mixaria. Ela deve 500. Mas Simão, eu vou dizer para você uma coisa. Ela deve muito, não tem como pagar. Você deve pouco, mas também não tem como pagar. Vocês dois estão insolúveis. Vocês dois estão falidos. E sabe, Simão, então o que eu vou fazer? Eu vou perdoar você que deve só um pouquinho, e vou perdoar ela que deve um montão. Eu vou perdoar ambos. Qual dos dois vai amar mais? E Simão, sensato, julgou certo. Senhor, eu acredito que é quem deve mais. Foi mais perdoado. Simão, você é o cara, você respondeu bem. Simão, eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés. Você não me osculou. Você não me deu perfume. Sabe por quê, Simão? Porque você se sente um cara muito bacana. Você se sente no meu nível. Ela se sente muito, muito para baixo pelo pecado dela. E ela reconhece que em Jesus há uma restauração de vida. Como está o teu coração hoje? Há dias atrás, fazendo um gabinete com alguém, a esposa falou para mim uma coisa que eu falei: é isso aí, pastor. Ele passa o tempo todo dizendo assim: você não é crente, você não ora, não te vejo lendo a Bíblia, você não é crente. Se eu soubesse que você não era crente, eu nem teria casado contigo. Ele disse: pastor, o senhor faz ideia o que é conviver numa casa com um homem? Ele dá tudo. Ele dá mobília, ele mantém a casa. Lá em casa não falta nada. Mas é como que um disco quebrado, é como um mantra. Você não é crente. Meu sonho era casar com uma mulher crente. E eu disse: não liga não, querida. Ele é muito pior do que você. Porque ele enxerga em você, a visão dele é uma visão míope, distorcida. Simão enxerga nela apenas uma pecadora. Jesus enxerga nela uma adoradora por excelência. Simão enxerga nela uma intrusa, indigna de estar ali. Jesus enxerga nela o elemento principal para dizer: Simão, se você souber aproveitar essa chance, a tua vida vai mudar hoje. A tua vida vai mudar hoje, Simão. Você sabe o que é você conviver com alguém que diz o tempo todo que você não é espiritual? Você sabe o que é você conviver com isso? Você sabe o que é uma pessoa estar caminhando na igreja completamente o tempo todo, fazendo julgamento de outros? O pecado de uma mulher prostituta está na roupa, está no cabelo, está na cara. Mas o pecado do orgulho, ele está nas entranhas,
daquela alma. Esse texto é triste, porque ele termina com a mulher indigna, ouvindo essa palavra. Disse, porém, a tua fé, o quê? Vai-te em paz. Vai-te em paz. Como fazer para derrotar o orgulho que tomou conta do nosso coração? Como fazer para dizer, Deus, ajuda, Senhor, a tirar o orgulho de dentro do coração? Como fazer? Como fazer? Há anos atrás, praticamente há 40 anos atrás, eu conheci uma família que foi, inclusive, fez parte do meu casamento, me ajudou no meu casamento, que um dia o marido disse para a esposa, na nossa frente, na minha e da Luciene, num jantar, soltou uma pérola que eu não chamo de pérola, eu chamo de uma bomba radioativa nuclear. Eu bem novinho, casei com 22 anos, aquilo não soou bem, e eu falei com ele, rapaz, que isso? Que isso? Você foi pesado. Eu bem novinho, um garoto, Luciene com 17 anos, eu com 22, ele disse assim, Jaiminho, aqui em casa nós dois trabalhamos, ele trabalhava no Banco Itaú, ela trabalhava numa indústria química, aqui no Rio de Janeiro, por acaso era minha cliente, eu vendia para eles. Ele disse assim no jantar, Jaiminho, corre atrás para crescer na vida, porque eu cresci e ela ficou, ela é a esposa dele. A Luciene não trabalhava na época, somente eu trabalhava, aí ficou aquela coisa sem graça assim. Eu lembro claramente, como hoje, eu disse, fulano, que isso, rapaz? Não tem nada a ver. Às vezes a vida às vezes é uma roda gigante. Enquanto uma cadeira está lá em cima, a outra está embaixo, mas a roda gira e de repente a que está embaixo vai ficar lá em cima. Falei, que isso, cara? Não. Assumi a tesouraria do banco. Eu subi e ela ficou. Aquele jantar foi feito de tudo para ver se melhorava o clima, mas o clima desceu ladeira abaixo. O mundo gira, a Lusitânia roda, é um ditado antigo, uma propaganda antiga, né? Talvez não passou 2 anos ou 1 ano e pouco. Aquele meu querido foi mandado embora do Banco Itaú por desvio de dinheiro na tesouraria do banco. Ficou desempregado em casa e a esposa trabalhando. O mundo gira, a Lusitânia rosa. Ela terminou o curso de contabilidade, fez ciências contábeis e foi crescendo na indústria química e virou diretora de finanças da indústria química. Eu disse diretora. Ela, minha vizinha em Ramos, uma multinacional comprou a indústria química, comprou um mega apartamento na Tijuca, e um dia disse para nós, o clima não está muito legal, viramos praticamente 2 estranhos dentro de casa. Aí eu disse para ele, fulano, fica com a casa e toca a tua vida. Separaram.
E eu lembro que toda vez que eu encontrava com aquele rapaz, entrou numa depressão, jogado, largado, barbudo. Ele me encontrava, Jaiminho, eu fulano, abraçava e dizia: Deus, alguma coisa me trazia aquele jantar. Eu fui e ela ficou. Não sei se aquele moço teve a coragem de pedir perdão a ela. Eu fiquei pensando e disse: Deus, me guarda desse demônio sutil chamado orgulho. Porque é possível ter esse demônio e ser crente. É possível ter esse demônio e convidar Jesus para casa. É possível ter esse demônio e dar um jantar para Jesus. É possível ter esse demônio, essa entidade, e ter respostas plausíveis e bonitas, bacaninhas. É possível. É possível. Deus, me guarda desse demônio terrível chamado orgulho. Me guarda, me guarda. Esse demônio que me faz comparar. Eu sou melhor do que ela. Se ele soubesse quem ela é, ele não deixaria ela botar a mão nele. Ela é prostituta. Simão, ela é prostituta, arrependida, prostrada. Você é um orgulhoso de nariz em pé. E essa noite termina assim: ei, vai em paz e não peques mais, tu estás salva. Boa noite, Simão. Simão nunca mais teve outra chance de dar um jantar para Jesus. Nunca mais. É o orgulho que impede você de pedir perdão. É o orgulho que impede você de dizer: eu errei. É o orgulho. É o orgulho que te mantém em casa, fazendo tudo para o pai, como o irmão do filho pródigo. É o orgulho. É o orgulho. Tu nunca me deste, eu sempre te obedeci. Entra na festa, filho. Não, não. Esse teu filho não é mais meu irmão. É o orgulho que te engana. É o orgulho que te trapaceia. Sabe, irmãos, o nosso maior adversário não é o diabo, é o orgulho no coração. Esse é o nosso adversário. Por isso Deus falou: o que contamina um homem não é o que entra. Não é o que entra. Não é o que entra. O que contamina é o que está lá dentro. E tem gente tratando o orgulho a pão de ló. Tem gente tratando o orgulho a pãozinho de ló. Eu sou assim. É do meu jeito. Tem gente tratando o orgulho a pão de ló. Nesta noite, eu quero pedir a Deus que esse jantar não termine igual a esse. Simão, quem deve 50 não tem como pagar. Quem deve 500 não tem como pagar. Eu vou perdoar os dois. Sabe, irmãos, perdão é para quem aceita. A última salvação do ministério de Jesus foi na cruz. 2 ladrões, um com orgulho e um sem orgulho. Orgulho, sai daí, desce daí, salva a tia, nós também. Vamos embora, conversa, lorota, vai, sai daí. O ladrão sem orgulho, diga assim: ladrão sem orgulho. Meu Deus. Rapaz, tá maluco? Cala tua boca, rapaz. Eu e você merecemos essa morte, mas ele não. Ele não. Senhor, eu não tenho direito a nada, mas se der, lembra de mim quando tu entrar no teu reino.
irmão. O quê? Para me lembrar de você, vou fazer mais. Hoje você vai estar comigo no meu reino. Hoje. Sabe qual é a maior riqueza do ser humano, irmãos? É ter um coração despojado de uma maldição chamada orgulho. Porque um coração que está despojado disso é um coração quebrantado, é um coração quebrantado, é um coração lá. Eu vou lá e vou pedir perdão. Eu vou lá e vou. O irmão do filho pródigo diz: vou voltar. Eu vou pedir a ele para me dar uma vaga de empregado, para ser um empregado lá. Irmãos, olha que coisa, ele saiu como filho e aceita voltar como empregado. Sabe, irmãos, quem consegue se desintoxicar dessa desgraça, vai viver uma honra e uma excelência jamais imaginada. Jamais imaginada. Deus rejeita a soberba, o orgulho, e Deus exalta o humilde. Você entende isso hoje, irmãos? Eu quero de você hoje um pedido, uma oração, um clamor. Eu quero de você hoje uma aliança, e dizendo: Deus, me limpa o meu coração. Senhor amado, vê se há em mim, Deus, alguma coisa, vê se há em mim. Uma das grandes virtudes de Davi, talvez a maior virtude de Davi, não era ser salmista, não era ser guerreiro. Talvez a maior virtude de Davi era ter um coração quebrantado. Quando o profeta chega cheio de dedo, como é que eu vou falar para ele? Esse homem tem que morrer que fez isso. O profeta respira fundo: Davi, esse homem é você. Ele se prostra, arrependido. Queria fazer um desafio a você hoje, irmãos. Número 1, nunca mais se compare a ninguém. Número 2, nunca mais se ache melhor do que ninguém. Não se ache melhor, não se compare. Nunca mais olhe para ninguém a partir dos pecados daquela pessoa. Nunca mais faça isso, porque aquela pessoa não tem como pagar, mas você também não tem. E quando vem na balança de Deus, irmãos, você acha que como é que é a balança de Deus? Não, pastor, Deus tem uma balança só para adultério, Deus tem uma balança só para homossexualismo, Deus tem uma balança só para tráfego. Não, meu irmão, não faça isso. Deus só tem uma balança. E a balança de Deus não pesa tipicidade pecaminosa, ela pesa apenas pecado. Mas a palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não vai desprezar. Você entende isso hoje? Você acredita que muita coisa que está acontecendo, você acredita que muita coisa que está retendo, que está impedindo você de dar aquele salto, é exatamente uma coisa chamada orgulho? Você acredita nisso? Que é exatamente essa coisa chamada orgulho, que lá no fundinho, que está impedindo você de dar aquele salto. Eu quero nesta noite chamar à existência esse texto e dizer: Deus, esse texto vai ser diferente hoje na nossa vida. Esse texto hoje vai ser diferente. Eu quero que você leia comigo o versículo 36 e depois o 50. Volta o 36. Bota o 36 na tela. Vamos, 1, 2, 3. Um dos fariseus convidou para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Quem convidou? O fariseu. Versículo 57 e 50. Jesus, porém, disse ao fariseu: hã?
Eu quero esse final de noite para a minha vida. Eu quero esse final de noite para a minha vida. Jesus, porém, disse ao Jaime: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu quero hoje quebrar o vaso de alabastro. Eu quero hoje me prostrar e dizer: Senhor, eu vou chorar as minhas misérias hoje. Eu quero hoje chorar aqui os meus pecados no altar de Deus. Eu quero hoje dizer: Deus, eu quero hoje. João Batista é chamado de o maior no Novo Testamento. E João Batista tem uma expressão que diz, quando pergunta: quem é você? Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu não sou digno nem de levar as sandálias dos pés de Jesus. Nem de levar as sandálias. Você quer ter sucesso, meu irmão? Você quer conhecer o sucesso? Sucesso não se conhece subindo. Sucesso se conhece descendo. Sucesso não se conhece subindo. Sucesso se conhece descendo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você quer um casamento feliz? Tire o orgulho do teu coração. Você quer uma vida profissional feliz? Tire o orgulho do teu coração. Tu quer um relacionamento abençoado? Tire o orgulho do teu coração. Tu quer uma vida ministerial próspera? Tire o orgulho do teu coração. Tu quer crescer na presença de Deus em graça, em honra? Tire o orgulho do teu coração. Sabe, tem coisas que eu vou ter que fazer. Esse texto é triste, porque Simão, ele teve a faca e o queijo na mão, para dizer: Senhor, pera, como é que eu faço para receber essa palavra? Como é que eu faço para possuir essa palavra? Jesus diria: quebranta o teu coração, enxergue ela tal qual você. Enxergue, não faça isso. Não diga que se eu soubesse quem ela é. Não, eu sei quem ela é e eu sei quem você é. O pecado dela é da carne, é carnal, é sexo. Teu pecado é orgulho, é tão podre quanto, é tão nojento quanto. Você entendeu isso hoje, irmãos? Amém.